Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Projete com Inteligência. Meu nome é Anderson e é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Este canal ele tem o intuito de auxiliar profissionais que trabalham com gestão, seja de projetos, de serviços, líderes de equipe, profissionais que trabalham em áreas administrativas de suas empresas, independente do ramo, do segmento de suas empresas, e que necessitam de aperfeiçoar os seus conhecimentos em ferramentas como Excel, Project, PowerPoint, Visio, Visage, entre outras demais ferramentas. Tá? Então esse canal, na verdade, é um canal que tem o intuito de trazer dicas para vocês dessas ferramentas e também trazer aulas, videoaulas dinâmicas que possam auxiliá-las com facilidade a aplicar os conhecimentos desses vídeos no dia a dia do trabalho de vocês. Ou seja, todos os vídeos que serão feitos aqui serão feitos com situações reais, situações que realmente acontecem dentro das empresas, e espero que vocês gostem. Bom pessoal, para começar eu tenho uma planilha bem pequena, bem simples aqui na tela, que é uma planilha que na verdade ela vai ter que ser organizada, tá? Por que eu escolhi esse tema como o meu primeiro vídeo desse canal? Eu trabalho na área de implantação de sistemas, então eu participo de vários projetos de implantação de sistemas de gestão de demanda, onde muitas vezes nós precisamos carregar algumas informações, cadastrar algumas informações dos sistemas. Essas informações, logicamente, elas são passadas para nós, pelos clientes. E o que acontece? Muitas vezes o cliente ele não tem essa informação ordenada de uma maneira correta. Então vamos imaginar também uma situação onde você é um gestor que está assumindo uma área, um líder que está assumindo uma área, uma pessoa que está assumindo um cargo, onde você tem que pegar e organizar certas informações. Imagine, por exemplo, uma pessoa da área de recursos humanos. Ela tem uma planilha com todos os funcionários da empresa, tá? Vamos imaginar essa hipótese, onde a planilha está exatamente bagunçada como está aqui, ou até pior, vamos dizer assim, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa planilha e vamos organizar para ficar exatamente igual essa planilha aqui, ó. Essa planilha aqui, ok? Então, essa é a planilha final, né, que foi criada a partir dessas informações aqui. Vocês podem ver que aqui tem uma coluna para DDD, o nome não está mais separado, que nem está aqui, o nome já está junto, já está unido, tá vendo? Vocês podem ver também que o telefone ele não tem mais traço, não tem mais ponto, não tem mais parênteses, certo? Então eu vou mostrar para vocês de uma maneira simples como organizar essas informações. Esse hoje é o maior trabalho que eu tenho dentro da minha área de atuação, que é a área de implantação de sistemas, tá? Então vamos começar com essa parte, ok? Bom pessoal, a primeira coisa que eu costumo fazer numa planilha dessa, tá? Por opção também, é pegar a última coluna que está em branco, depois da coluna que possui as informações, diminuo o tamanho dessa coluna e pinto ela, só para destacar entre o que está aqui e entre o que eu vou fazer aqui, ok? Tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero fazer da coluna é o que? É juntar as informações dessas duas colunas, tá? Ou seja, juntar o primeiro nome com o sobrenome, tudo em uma coluna só, tá? Então eu vou criar um título chamado nome completo, certo? E existem duas maneiras de se fazer essa junção, tá? A primeira maneira se chama concatenar, tá? Só para vocês saberem, eu estou utilizando o Excel 2013, é uma versão que eu gosto de trabalhar com ela. É uma versão eu particularmente acho bem confortável e não pretendo trocar ela por um bom tempo. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu digitei a função concatenar, cliquei na primeira célula, certo? E coloquei um ponto e vírgula, tá? E o que acontece?
Aqui, como vocês podem ver nas informações que ele coloca aqui embaixo, ele está dizendo que eu tenho que colocar o que? Um texto 1 e colocar o ponto e vírgula, ou seja, a primeira parte do texto, né? E um texto 2 depois do ponto e vírgula, que seria, no caso, o B2, certo? Eu tenho um texto 3? Não, eu não tenho um texto 3. Como eu não tenho um texto 3, então a minha função acaba aqui. Eu fecho parênteses e dou um enter para concluir a fórmula. Só que quando eu faço o concatenar dessa maneira, eu tenho um pequeno probleminha, tá? Que é o que? Vocês vão ver quando eu apertar o enter. O problema é que ele não coloca um espaço entre o primeiro nome e o início do sobrenome, tá? Como que eu faço para solucionar essa situação? Esse pequeno probleminha. Eu vou na célula, aperto o F2 para voltar para a função. E aqui no meio, eu abro aspas, dou um espaço, fecho aspas e coloco mais um ponto e vírgula, tá? O que acontece? Quando eu coloco esse aspas com espaço no meio, o Excel, ele entende o quê? Ele entende que existe um espaço ali, tá? Então, quando eu apertar o Enter, ele já coloca espaço para mim. Se eu, na fórmula, colocasse um hífen aqui, ó, ele colocaria um hífen também. Qualquer coisa que eu colocar entre essas aspas, ele vai adicionar para mim lá na minha concatenação. Tá? Vou dar um clique aqui entre H e I, a coluna H e a coluna I, para ajustar o tamanho da coluna. E a primeira forma de se fazer isso, que é uma forma simples, já foi finalizada. Agora existe mais uma outra forma de fazer isso que é interessante mostrar para vocês. Ao invés de usar a função concatenar, eu coloco igual, clico na primeira célula, coloco um e-comercial e abro aspas, dou um espaço, fecho aspas e coloco um outro e-comercial e coloco a última célula. Ele faz exatamente a mesma coisa, ele concatena. Você pode perceber que, ao invés do ponto e vírgula, eu coloquei um e-comercial no lugar dos pontos e vírgulas. A aspas, ela ficou exatamente da mesma maneira, ó, tá vendo aqui, ó? Basicamente foi isso que eu coloquei ali. Só o que acontece? Eu não usei a função concatenar, então eu não coloquei nem concatenar, nem abri, nem fechei parênteses, mas é a mesma coisa, tá? Quando eu puxo a fórmula para baixo, nesse quadradinho aqui no cantinho, ó, eu clico, seguro com o botão do mouse apertado e puxo para baixo, e ele simplesmente replica a fórmula. Tá? Ah, mas eu não quero usar o mouse, tem outra maneira de eu fazer isso, replicar a fórmula? Tem. Você seleciona a célula que está a fórmula, seleciona todas as células onde você vai aplicar a fórmula, vai replicar essa fórmula, e vai segurar a tecla Ctrl e vai dar um toque na letra D de dado. E ele vai replicar as fórmulas, tá vendo? Vai replicar as fórmulas também, da mesma maneira, tá vendo? Deixa eu dar um Ctrl aqui, pronto. Da mesma maneira, ok? Tudo bem? Ótimo. Bom, então nós eliminamos já o trabalho que nós teríamos com essa coluna, com essas duas colunas. Agora vem a parte mais interessante, tá? Bom, vocês podem ver que aqui os números de telefone, eles estão com traços, parênteses, pontos em alguns telefones, tá vendo? Tem espaço, tem parênteses faltando e um hífen no lugar do outro parênteses e tal. Então o que acontece? Como que eu lido com essa situação no meu trabalho? Quando eu vou dar carga dessas informações, ou seja, inserir essas informações nos sistemas através do banco de dados, eu tiro os hífens, os pontos, os parênteses e subo só os números, tá? Então o que eu faço? Eu vou fazer o que? Eu vou pegar nessa coluna D, eu quero inserir uma coluna em branco entre a coluna C e a coluna D. Então o que eu vou fazer? Vou dar um clique com o botão do canto direito e vou clicar em inserir, ok?
A função que eu vou utilizar para retirar esses parênteses, pontos, traços e hífens vai ser a função substituir, ok? Vou dar 2 cliques aqui. Ou seja, eu vou substituir um traço por nada exatamente, tá? Então, olha só que interessante. A primeira coisa que ele pede para mim é o texto, ou seja, o texto que possui um caráter que vai ser substituído. Então eu dou um clique nessa célula. Ele me pede para colocar o que? Um ponto e vírgula, tá vendo? Pode ver que enquanto eu não colocar o ponto e vírgula, ele entende que eu estou aqui no início, ele não vai ativar essas outras partes. Então eu vou colocar um ponto e vírgula, e ele já fez o que? Já ativou a segunda parte da fórmula. Então ele sabe o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar o texto antigo, ou seja, o caráter, ou o texto, ou a palavra, ou a letra que eu quero substituir. Para colocar esse caráter, o que eu faço? Eu vou abrir aspas, vou colocar o hífen e vou fechar aspas. Ok? Vou colocar o ponto e vírgula e agora ele me pede o que? Um novo texto. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente abrir e fechar aspas porque eu não quero nada nesse espaço no lugar do hífen, nenhum espaço em branco eu quero. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Olha que legal. Ele simplesmente tirou o hífen para mim. Tá vendo? A gente tem que tomar muito cuidado com essa função, porque vocês podem ver que o hífen, nesse caso, ele não tem espaço entre o TDD e o espaço entre o número. Então o que acontece? Se eu colocasse o espaço aqui, ele simplesmente não faria nada. Por quê? Porque ele não vai conseguir encontrar o hífen que tem um espaço antes e um espaço depois dele. Ok? Agora, eu te faço uma pergunta. Poxa, legal, primeiro foi simples, foi fácil. Mas e quando eu tenho um número onde eu tenho que tirar o parênteses, o abre parênteses, o fecha parênteses, o hífen, o ponto, etc. Ou seja, eu tenho mais de um caráter para remover. Eu vou ter que ficar criando uma coluna em branco para fazer essa fórmula todas as vezes? Não, muito pelo contrário. É bem simples de resolver essa situação. Substituir. Ao invés de eu começar a fórmula que nem eu comecei de cima, eu novamente vou digitar substituir aqui em cima. Aqui dentro, na verdade. Tá? Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer um substituir dentro de outro substituir. Ou seja, eu vou fazer assim. Eu vou substituir esse parênteses ou abre parênteses por nada, certo? Fechei parênteses. Note que quando eu fecho parênteses, ele me dá um rosa e pinta esse parênteses aqui de rosa dizendo que essa função é referente ao substituir que está aqui dentro, certo? Vou colocar um outro ponto e vírgula. Aí eu vou abrir aspas, colocar o outro parênteses que está aqui e vou fazer a mesma coisa. Abre aspas e fecha aspas sem nenhum espaço. Fechei parênteses e dei o Enter. O que ele fez? Ele simplesmente tirou o parênteses, os dois caracteres que eu queria, o abre e o fecha parênteses. Poxa, mas faltou. Eu ainda tenho espaço aqui e ainda tenho o hífen, tá? O que eu faço? Eu vou apagar essa fórmula aqui para a gente não se confundir, tá? Para vocês não se confundirem. Ok? Tá. O que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir novamente parênteses e vou colocar um outro substituir aqui dentro. Olha lá. Porque um é para esse parênteses abre parênteses, o outro é para o fecha parênteses, o terceiro é para esse espaço e o quarto substituir é para o hífen, ok? Ótimo. Então o que eu vou fazer agora? Olha que legal. Célula,
ponto e vírgula, o abre parênteses, ponto e vírgula, aspas sem espaço. Aí eu fecho um parênteses, ok? Ponto e vírgula, abre aspas, o outro parênteses, fecha aspas, ponto e vírgula, abre e fecha aspas, ok? Tudo bem até aí? E fechei parênteses. Agora, de novo, ponto e vírgula, abre aspas, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, abre e fecha aspas, e fecha parênteses. E por último, ponto e vírgula, abre aspas, hífen, fecha aspas, ponto e vírgula, abre e fecha aspas e fecha parênteses. Prontinho. O que ele fez? Ele tirou todos os caracteres de uma vez só. Aí você está pensando assim, poxa, mas caramba, eu vou ter que fazer isso toda vez? Não, meu amigo, você não precisa de fazer isso todas as vezes, tá? O que eu, como consultor, eu faço? Eu tenho uma planilha pronta. Essa planilha, ela já tem todas as funções prontas, onde eu pego essas informações, colo as informações que os clientes me trazem, me entregam dentro dessa planilha, e ele já me traz do outro lado a planilha já preparada do jeito que eu quero, para que eu possa utilizar no dia a dia, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer uma planilha dessa com todas as funções necessárias para que vocês possam criar isso dentro da área de trabalho de vocês, ok? Tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo dessa fórmula aqui, tá? Eu vou simplesmente expandir ela para baixo, tá vendo? Olha só que interessante. Poxa, mas aqui nesses dois ele não tirou ponto. O que eu posso fazer? Olha que legal. Eu vou nessa primeira fórmula que eu fiz, que não tem nenhum ponto, mas o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um outro substituir aqui dentro. Ok? E aqui, ó, no final eu coloco ponto e vírgula, abre aspas, ponto, fecha aspas, ponto e vírgula, abre e fecha aspas sem espaço e fecha parênteses. O que eu vou fazer? Eu vou replicar e ele já tirou os pontos para mim. Ok? Poxa, mas caramba, e se tiver uma planilha nova em branco, eu vou ter todo esse trabalho de novo? Não, você não precisa. Olha só que interessante. E eu também costumo fazer isso daqui, ó. Eu tirei o sinal de igual, o que ele entende? Ele entende que isso daqui para mim é um texto. Então se eu chegar aqui, por exemplo, copiar esse texto, vou dar exemplo aqui, ó. Copiei o texto, coloquei numa outra célula, eu vim aqui, coloquei o sinal de igual, certo? O que ele vai entender? Ele vai entender para mim que é a mesma função. O único trabalho que eu vou ter é o trabalho de vir aqui, ó, e substituir a célula. Tá vendo? Mas aí você já tem uma função pronta que você pode salvar em outro lugar. Você pode ter uma planilha só de funções para você e etc. Tudo bem? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu organizei as informações. Só que o que eu quero? Eu quero uma coluna para DDD e uma coluna para telefone. Certo? Até aí tudo bem? E agora o que eu faço? Bom, é simples. Existe uma função chamada direita e outra função chamada esquerda, tá? Então, por exemplo, os DDDs eles estão à direita ou eles estão à esquerda do da sua tela? Eles estão à esquerda, correto? Então, coloco igual, esquerda, abre parênteses e clico no meu telefone e coloco ponto e vírgula. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que eu quero que nessa célula ele me traga somente da esquerda para a direita uma determinada quantidade de caracteres. Se eu colocar 2 aqui, o que ele vai me trazer? O DDD, que são 2 caracteres. Então, o que ele me trouxe? Apenas 2 caracteres da esquerda para a direita. Ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui, só que com direita. Olha que legal.
Eu vou selecionar aqui, ponto e vírgula, 8. Ele me trouxe só os números de telefone. Bacana, né? Legal. E agora o que acontece? O endereço é simples, tá? Só para vocês verem que dá para replicar também. Ó, cliquei 2 vezes aqui, ele já me replicou. E o CEP é a mesma coisa, também é simples. Bacana. Agora, o que é interessante, tá? A função mais difícil que vocês viram, claro, foi a substituir, que na verdade já não é difícil, ela simplesmente é um pouco confusa para quem ainda não tem o costume de utilizar, tá? Então, o que acontece? A minha tabela é essa daqui, ela já está pronta. Só que eu tenho um pequeno probleminha. Eu não preciso mais disso daqui. Eu não quero abrir uma outra planilha para copiar essas informações e para colar essas informações na outra planilha. Eu quero simplesmente me desfazer dessas colunas aqui e continuar só com essas informações. Mas olha só que legal. Se eu apertar o delete, tudo o que eu fiz ele some. O que eu faço? Eu seleciono essa tabela, dou um Ctrl C e com o botão do canto direito do mouse, ó, eu vou dar um clique no botão do canto direito e eu vou vir aqui nessa opção, ó, valores. O que eu estou querendo dizer? Eu só quero que ele cole os resultados, certo? Ou seja, se eu deletar aqui agora, ó, não vai acontecer nada com os resultados. Por quê? Porque ele me colou as respostas, ele não me colou as fórmulas ou as funções que eu criei, certo? É claro que um pequeno problema que ele tem é de pegar os números e transformar em texto. Mas o que eu faço? Eu seleciono todos ao mesmo tempo, venho aqui e converto em número. Pronto, resolvi o meu problema. Agora eu seleciono tudo e excluo, ficando com aquela tabela que eu mostrei para vocês já organizada, tá? Bom, como vocês podem ver, até aí foi simples, uma coisa fácil, tá? Só que a gente está pensando em uma tabela pequena, tá? É claro que geralmente quando a gente recebe, eu por exemplo na minha área, quando eu recebo as informações de um cliente, o que eu tenho a obrigação de fazer? Eu tenho que manter a planilha do jeito que ele me mandou, criar uma cópia dessa planilha, abrir essa cópia e começar a trabalhar em cima dela, tá? Quando eu já tenho planilhas prontas, que eu só copio as informações e colo lá, eu uso as minhas planilhas prontas, que ele já vai pré-formatar tudo isso aqui que vocês viram. Eu só vou dar um Ctrl C e Ctrl V nas informações e ele já vai trazer para mim tudo da maneira que eu quero, tá? Por que eu tenho que manter a planilha original do cliente? Para evitar problemas do tipo, mas não foi essa informação que eu te mandei, mas ó, a sua planilha original está aqui, você pode conferir, as informações são essas, tá? Só para não dizer, vocês manipularam as informações. Isso não acontece, tá, pessoal? Mas são medidas de segurança, tá? Acho que todo profissional tem que ter essas medidas de segurança, tá? Agora vem a parte mais simples, que é a parte da formatação, tá? Primeira coisa que eu faço é selecionar todas as células. Eu venho aqui e coloco bordas simples e depois venho aqui e coloco uma borda espessa. Uma borda espessa que é aquela mais grossa, mais larga que vocês têm aqui. Seleciono, segurando o Ctrl, todas essas células aqui, replico a borda espessa, ó, tá? E replico a borda espessa aqui também. Beleza. Agora eu posso inventar, eu posso colocar um negrito. Outra coisa que eu gosto desse Excel é isso daqui, ó. À medida que você vai mudando, ó, ele vai te mostrando qual tamanho vai ficar antes de você confirmar, tá? As versões mais antigas do Excel não tinha essa funcionalidade, então essa versão é bacana por causa disso, tá? Vou colocar no 14, não vou colocar no 12 e vou dar um OK.
Vou centralizar, tá? E agora o que eu faço? Eu vou pintar de preto e aqui eu vou pintar de branco. Ok. Vou colocar um sublinhado. Agora eu quero dar um efeito só bacana, só para dizer que eu tive o trabalho de trabalhar na perfumaria da planilha. E essas três linhas que eu selecionei, essas três linhas segurando um Ctrl, tá? Não foi o Shift, foi um Ctrl. Se eu segurasse com Shift, na hora que eu selecionasse essa, ó, e fosse selecionar essa outra, ele já me faria isso. Então com o Ctrl eu seleciono a primeira, eu seguro o Ctrl e seleciono a segunda e depois a terceira. Aí eu venho aqui, vou colocar um cinza mais escuro, bacaninha. Nessa outra eu também não vou deixar em branco, eu vou colocar um cinza mais claro. Aqui tá bom, só para dizer que eu colori também. E pronto, pessoal, nós temos uma planilha formatada, uma coisa simples de se fazer. Espero que vocês tenham gostado dessas pequenas dicas. É claro, como foi minha primeira aula, ministrando o meu primeiro vídeo, ministrando informações sobre uma ferramenta, eu fiquei um pouco nervoso. Eu garanto que os próximos vídeos vão ser melhores e eu gostaria aí do ok de vocês. Quem gostou, eu peço por favor que comente, né? Quem gostou, mas tem alguma ressalva, por favor coloque a ressalva, elas vão ser todas respondidas. E quem não gostou pode falar à vontade, dar a sua opinião também, que ela também vai ser respondida com todo carinho, ok? Estou aberto a sugestões. Muito obrigado a todos e uma boa noite.